Olá, eu sou Kátia Smolli, diretora executiva do Instituto Reúna e uma das idealizadoras da iniciativa Fortalecimento da Aprendizagem. Hoje estou aqui para convidá-los a ouvir mais um quadro do podcast do Instituto Reúna, que trata de recomposição das aprendizagens no novo ensino médio, produção que compõe as trilhas formativas da iniciativa disponíveis de forma gratuita para qualquer interessado na plataforma de formação de educadores Nosso Ensino Médio. Olá, pessoal, sejam bem-vindas, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Recomposição das Aprendizagens no Novo Ensino Médio. No episódio 2, nós vamos continuar falando da recomposição das aprendizagens no novo ensino médio. Então, sejam todos bem-vindos, bem-vindas a mais um episódio do nosso podcast. Teremos aqui continuidade do episódio anterior, só que neste momento nós vamos destacar a relação pedagógica que existe entre as avaliações diagnósticas e formativas e a integração entre elas. Então, vamos perguntar aqui, como podemos visualizar essa relação que existe entre a avaliação diagnóstica e a avaliação formativa? Essa é uma dúvida que, porventura, pode surgir de acordo com o entendimento de cada um desses formatos de avaliação, diagnóstica e formativa. É importante destacar que o processo de avaliação formativa só tem início a partir da análise dos resultados encontrados nas avaliações diagnósticas. Então, a avaliação diagnóstica, ela é o ponto de partida para se realizar um planejamento pedagógico, e a partir desse ponto de partida é que se inicia o processo da avaliação formativa. Por quê? As avaliações diagnósticas, elas identificam lacunas de aprendizagem, como já dissemos, como ponto de partida, e vai contribuir para a elaboração dos planejamentos pedagógicos e das práticas didáticas, que vão ser elaboradas agora a partir de evidências, que são as evidências de aprendizagem. Ou seja, são essas evidências que, de forma contínua e processual, farão parte do que nós chamamos de ciclo avaliativo. Bom, e como seria esse ciclo avaliativo? Esse ciclo avaliativo, ele se inicia na coleta de dados. O que é a coleta de dados? É o momento em que é feita a avaliação diagnóstica no início do processo, como a da avaliação formativa realizada durante todo o processo do estudante. Então, a coleta de dados, seja ela da avaliação diagnóstica no início ou da avaliação formativa no processo, é a primeira etapa do ciclo avaliativo. Após a coleta de dados, a gente pode chamar de segunda etapa desse ciclo a análise dos dados. Essa análise dos dados, que é feita pelo professor e busca conhecer o estudante de maneira individual, entendendo suas reais necessidades. Por fim, a terceira etapa do ciclo é a etapa da intervenção pedagógica, que pode ser observada tanto no início do processo, no momento da construção do planejamento, feita no início do ano letivo, como no replanejamento das atividades, a fim de alcançar a recomposição da aprendizagem dos nossos estudantes ao longo de todo o ano letivo. Então, a intervenção pedagógica é uma etapa importante desse ciclo avaliativo, porque nela vai estar sendo materializado todo o objetivo que se quer alcançar com a aplicação das avaliações. Por fim, entendido as características desse novo modelo de avaliação formativa, como uma proposta desse ciclo avaliativo, agora precisamos pensar em como colocar esse ciclo em prática.
Nós temos um ciclo avaliativo que começa na coleta, passa pela análise dos dados, gera uma etapa de intervenção pedagógica, que está diretamente relacionada com o planejamento para a recomposição das aprendizagens, e agora nós vamos ver como esse ciclo entra em prática. Primeiro, para pensar neste como, trazemos como sugestão a utilização de rubricas de avaliação, como um método personalizado de avaliação formativa, e que permite ao professor conhecer mais profundamente sobre a aprendizagem de cada estudante, compartilhando com cada um deles a análise sobre o que foi aprendido e em qual medida foi ocorrido o aprendizado e foram consolidadas as aprendizagens. Então, a rubrica ela faz parte de do processo de avaliação formativa que o professor aplica de forma a ter um resultado, uma análise muito mais individualizada. E ele pode, com esse instrumento, utilizar uma devolutiva formativa para o estudante, de modo que o estudante identifique as aprendizagens que ele não conseguiu consolidar e ele passe, então, a ser protagonista desse processo de aprendizagem e desmistifique o instrumento de avaliação como um instrumento regulatório, classificatório, punitivo, que é visto nos modelos tradicionais de avaliação. Bom, voltando para as rubricas, para utilizar as rubricas, elas precisam ser construídas. Na medida do possível, se essas rubricas forem construídas com a participação dos estudantes, é um caminho muito bom, porque já traz esse estudante para o centro do processo. De todo modo, se as rubricas forem construídas somente pelo professor, ele pode discutir com os estudantes, compartilhar com os estudantes também, para obter melhorias em cada um dos níveis que está distribuída a rubrica. Mas antes, vamos mentalizar aqui. Então, a rubrica está num formato de quadro, que traz ali critérios sobre os conteúdos que estão sendo apresentados, ou sobre o conteúdo que está sendo apresentado. Então, uma rubrica tem um conteúdo central, um tema central, o objetivo de aprendizagem central, e os critérios para esse objetivo de aprendizagem. O professor que vai determinar quantos e quais são os critérios. Importante que na rubrica esses critérios sejam detalhados de forma coerente com o que se espera do estudante daquele tema que está sendo abordado. É importante também compreender que os níveis da rubrica para cada um dos critérios, eles são diferentes. Eles possuem diferentes gradações que mudam de forma crescente e que se complexificam de acordo com a descrição de cada aspecto observável, para que ocorra o avanço da aprendizagem. Então, eu tenho um conjunto de critérios para aquele conhecimento, para aquele objetivo de aprendizagem, ou para aquela competência que eu quero observar a aprendizagem dos estudantes. Eu tenho um conjunto de critérios e eu tenho níveis diferentes, que podem variar do 1 ao 3 ou do 1 ao 4. Cada nível vai ter uma gradação diferente de complexidade, contanto que o aspecto que eu quero observar esteja no centro desses níveis que ali estão distribuídos. Nós sabemos que as rubricas podem contribuir muito com o professor na construção de um processo formativo dos estudantes, visando o seu sucesso, porque é um caminho gradativo, em que o estudante participa, identifica e discute e reconhece as defasagens de aprendizagem que precisam passar pelo processo de recomposição. Bom, sabemos que trata-se de um grande desafio, romper a ideia consolidada por tantos anos sobre o papel da avaliação em nossas escolas e refletir como pôr em prática um modelo de avaliação formativa que tem o poder de revelar, a partir de diferentes instrumentos, os desafios de aprendizagem e o potencial de cada estudante, bem como as aprendizagens que ainda não foram alcançadas.
contribuindo com o professor a repensar o caminho traçado e planejar com novas práticas e diferentes atividades que tragam o estudante para o centro de todo o processo, protagonizando a aprendizagem, e temos certeza do potencial da equipe docente da sua escola para se abrir ainda mais para esse novo olhar, esse novo desenho de avaliação que contribui ainda mais para a qualificação do processo de ensino e de aprendizagem. Não deixaremos nenhum estudante para trás, não é mesmo? Bom, pessoal, finalizamos aqui esses minutinhos de conversa sobre avaliação da aprendizagem para recomposição e até o próximo episódio. Tchau, tchau.